Olá pessoal, tudo beleza? Pessoal do Gino Jompil, primeiro ano, ensino médio vespertino. Vamos falar hoje sobre a função do segundo grau. Então, uma função do segundo grau também pode ser chamada de função quadrática. É escrita na forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde os coeficientes a, b e c são números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Então esse a aqui não pode ser zero. Daí não fica. Se a for zero, não fica a função quadrática, né? Se a for maior que zero, a concavidade é para cima. A concavidade da parábola, né? Porque o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Então, se a maior que zero, a concavidade é para cima. Se a menor que zero, a concavidade é para baixo. Então aqui vai ter um ponto de mínimo aqui, né? Esse ponto aqui é de mínimo, que é o vértice da função, né? E nesse caso aqui é o ponto de máximo da função. Quando, no caso aqui, o a é menor que zero. Ok? O gráfico da função quadrática é uma parábola. As raízes da função quadrática são as coordenadas x, dos pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Então, nesse caso aqui não tem raízes reais, porque ela não intercepta isso, que é o eixo x, que é o eixo y, né? Então, esta função aqui não tem raízes reais, porque ela não intercepta o eixo x. Já nessa outra aqui, existem raízes reais, que é esse ponto é uma raiz real e esse ponto aqui é outra raiz real, né? Então, o vértice da função xy, eu posso calcular o vértice calculando menos b sobre 2a. É o x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Onde c delta, todo mundo sabe que é b ao quadrado menos 4ac. C delta maior que zero, a função tem duas raízes reais, distintas. E a parábola intercepta o eixo 2x em dois pontos. Se o delta for igual a zero, a função tem duas raízes iguais e a parábola é tangente ao eixo x. E se o delta é menor que zero, a função não tem raízes reais e a parábola não intercepta o eixo x. Para calcular as raízes da função do segundo grau, basta utilizar a fórmula de Bhaskara, que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. O coeficiente c indica onde a parábola corta o eixo dos y, estabelecendo as seguintes relações. Se o c for maior que zero, a parábola irá cortar o eixo y acima da origem. Se no caso o c for menor que zero, a parábola irá cortar o eixo y abaixo da origem. E se c for igual a zero, a parábola irá cortar o eixo y na origem, ou seja, no ponto 0, 0. Já o coeficiente b determina a inclinação da parábola após passar pelo eixo y, estabelecendo as seguintes relações. Se o b for menor que zero, a partir do ponto de corte do eixo y, a curvatura da parábola irá descer. Se b for maior que zero, a partir do ponto de corte do eixo y, a curvatura da parábola irá subir. Se b igual a zero, após o ponto de corte não haverá inclinações. Exemplo, seja uma função f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. Calcule o f de menos 5, o f de menos 4, o f de menos 3 quando x for menos 2, quando for menos 1, quando for 0, quando for 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando x for menos 5, é só utilizar o seguinte, você coloca o menos 5 no lugar do x aqui. Ó. Então fica menos 5 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 5, mais 6. f de menos 5, todo número elevado ao quadrado dá positivo. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Então fica 25, se eu multiplicar 2 negativo dá positivo, fica 25 mais 6. Então f de menos 5 dá 56. Então a parábola passa pelo ponto menos 5, 56. Se o f for menos 4, se x for menos 4, né? Se o x for menos 4, fazendo as contas aqui, dá menos 4 ao quadrado, menos 5 vezes menos 4 mais 6.
Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Se eu multiplicar 2 negativo, dá positivo. Mais 6. Então, somando isso aqui, o f de menos 4 dá 42. Quando o x for menos 4, vai dar 42. Quando o x for menos 3, vai dar menos 3 ao quadrado, menos 5, que multiplica menos 3 mais 6. No caso dá 9 mais 15 mais 6, que o f de menos 3 é igual a 30. Então, quando o x for menos 3, o y será 30. Vai passar por esse ponto aqui também. Quando o f for menos 2, né, quando o x for menos 2, né, o f de menos 2, vai dar menos 2 ao quadrado, menos 5 que multiplica menos 2 mais 6. Isso aqui vai dar 4 mais 10 e mais 6. Quando o x for menos 2, o y vai ser 20. Quando for menos 1, o x for menos 1, dá menos 1 ao quadrado, que menos 5 que multiplica menos 1, que eu errei aqui. Aqui não é o quadrado. F de menos 1 vai ser 1 mais 5 mais 6. Então vai dar 12. Quando o x for menos 1, o y vai ser 12. Eu vou arrumar ali. Pausar. Então voltando aqui, né? O f de menos 1 vai dar 12. O f de 0 vai dar 6. Né? O f de 0 dá 6. O f de 1, quando o x for 1, vai dar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 menos 5 mais 6. Então vai dar 6 mais 1 dá 7, menos 5 dá 2. Então quando o x for 2, for 1, né? Quando o x for 1, o y vai ser 2. Passa por esse ponto aqui, 1, 2. Quando o x for 2, vai dar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6. O f de 2 fica 4, menos 10 mais 6. O f de 2 dá 0. Ó, quando o x, quando o y dá 0, é porque é uma raiz. Então, quando o x for 2, o y é 0. A parábola passa pelo ponto 2, 0. É uma raiz, certo? É uma raiz da função. Quando o x for 2, a parábola vai cortar no ponto 2, 0. Né? No ponto 2, 0 vai cortar o eixo do x. Quando o x for 3, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Também vai dar 0. A parábola passa no ponto 3, 0. É outra raiz. Então, quando o x for 2 e quando o x for 3, são raízes dessa função aí. Quando o x for 4, vai dar 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 6, que vai dar 16 menos 20 mais 6. Quando o x for 4, o y vai ser 2. E quando o x for 5, substituir aqui vai dar 25 menos 25 mais 6. Quando o x for 5, o y vai ser 6. Então, o cálculo do ponto do vértice, nesse caso, o ponto do vértice é o ponto de mínimo, porque a concavidade é para cima. O ponto do vértice, como é que calcula? Menos b sobre 2a. O que é b? B é 5. Fica menos 5. Aliás, o b é menos 5, né? O b é menos 5. Menos 5 dá 5. Por 2a. O a é 1, no caso, né? O a é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Então vai dar 5 meios, 2,5 aqui. O que deu o delta? O delta deu 1. Mas o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos olhar aqui. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Que dele é b ao quadrado. Fica aqui, ó, 25 menos 24. Então o delta aqui é 1. Mas é menos delta. Então fica menos 1 sobre 4a. O a é 1, então fica menos 1 quarto. As raízes, só utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Utilizando a fórmula de Bhaskara aí, fica menos b, dá 5, mais ou menos, o delta de 1 por 2. 5 mais 1, a raiz de 1 é 1 mesmo, né? 5 mais 1 dá 6, por 2 dá 3. X' igual a 3. O x duas linhas vai dar 2, porque 5 menos 1 é 4, por 2 dá 2. Então as raízes são 3 e 2. Então veja aqui o gráfico dessa função aqui, ó. Beleza? É x² menos 5x mais 6. Então você veja que as raízes 2 e 3, quando o y for 0, o x dá 2. Dá 2 e dá 3. Né? Quando o x deu 2, o y deu 0, também deu, quando o x dá 3, o y 0. O que é o ponto do vértice? É esse ponto aqui, ó, que deu lá 5 meios, que é 2,5, né? 2,5 e menos 1 quarto. Né? Vamos verificar aqui no GeoGebra.
esse ponto aqui do vértice, vamos pôr esse ponto do vértice aqui, é igual a 5 meios. 5 meios. 5 meios e menos 1/4. Menos 1/4. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver? Tem que ser menos 1/4. Errei aqui na digitação, né? Vou apagar isso aqui de novo. Onde que eu apago aqui? Apagar. Apagar isso aqui. O vértice, de novo, igual 5 meios, vírgula. Por que deu um sinal negativo, né? 5, 2, vírgula, menos 1/4. Por que menos 4? Agora dá certo. Olha aqui, ó. Ponto vértice. Dá 2,5 menos 0,25, né? Ponto vértice é o ponto mínimo aqui, né? Acertamos. Então deu 5 meios e menos 1/4. Você veja aqui que nós fizemos aqui. Quando o x for menos 1, vai dar 12. Então vamos ver aqui. Quando o x for menos 1, quando o x for menos 1 aqui, ó. Vou mexer com isso aqui. Quando o x for menos 1, ó, menos 1 vai dar 12 aqui, ó. Menos 1 aqui, ó, menos 1 dá 12. Vamos verificar aqui, por um ponto aqui. Menos 1,12. Olha aqui, ó. Passa justamente aqui, né? Quando o x for 0, vai dar 6, claro. Porque quando o x for menos 2 ali, o que deu ali menos 2? Vamos ver. Quando o x for menos 2, o que deu quando o x for menos 2? Quando o x for menos 2, deu 20. X menos 2 deu 20. Olha lá, quando o x for menos 2, 20. Vamos mexer aqui, menos 2, 20. Ó. Quando o x for menos 2, deu 20, né? Fazer mais um ponto aqui. Quando o x for 4. Quando o x for 4, o que deu o x4? Quando o x for 4, deu 2. Então, quando o x for 4, o GeoGebra aqui, marcar o ponto 4. Aqui, 4,2. Aqui, ó. Não tem erro, né? Beleza? Então, isso aqui é uma função quadrática. As raízes são 2 e 3, o 3 e 2. O ponto do vértice é 5 meios e menos 1/4. Beleza? Então, isso aqui é uma função do segundo grau. Isso aqui é o gráfico dessa função do segundo grau. Ok? Então, fim de papo.